Capítulo 10. O princípio do prazer. Direção Luiz Carlos Lacerda, Rio de Janeiro, 1979, 90 minutos. Nos anos 1930, Álvaro consegue emprego na fazenda de uma família que vive relações incestuosas. Ao perceber que a casa esconde um perigoso segredo, o empregado se vê preso a uma rede de sexo, mistério e traição. O princípio do prazer, por Gabriela Vondracek-Link. Se há algo que fica do princípio do prazer 1979, é o peso. Por mais que as paisagens sejam paradisíacas e o verde abundante, a cor predominante do filme é o amarelo desbotado, ou ao menos sente-se assim. Algumas vezes é um amarelo fogo, mas é como se a chama não durasse muito, como na cena erótica constrangida entre Álvaro Carlos A. Richelli e Otávio Paulo Vilaça. A atmosfera é de medo e insanidade burlesca. O pesadelo corre ao ar livre. Impossível não se lembrar de A Casa Assassinada, 1971, de Saraceni. Deus é um canteiro de violetas cuja estação nunca passa. Deus é o sonho, a promessa de alívio diante de tudo que enxergamos dentro de nós, porém não queremos admitir ver. Na falta de ou descrença em Deus, as personagens celebram a escuridão. A direção de arte e o figurino do artista plástico Júlio Paraty colaboram muito para a atmosfera sombria. O interessante é que as pinturas de Júlio Paraty são folclóricas e alegres, estilo que ajuda no equilíbrio entre o horror e a aura festiva do filme. O princípio do prazer tem essa característica maleável dos climas. Às vezes acontecem coisas que não sabemos se são sérias ou avacalhação. Sônia trazendo discos velhos dizendo que são novos. Os gemidos animalescos não identificados que norteiam a trama também lhe emprestam um tom de horror coreano e evocam os medos de uma família obscura, invisível derrocada social, dependente de uma fé estranha. Os gemidos podem nos remeter tanto à avacalhação do cinema feito na boca do lixo e na Belar nos anos 1970 e 80, quanto ao início de uma canção pop nos anos 1980. Se nos lembrarmos da introdução da música Last Night I Dreamed That Somebody Loved Me, dos Smiths, também há ali uns gritos difíceis de identificar, que poderiam ser tanto de dor quanto de prazer, de animais ou de pessoas, talvez de monstros. A única certeza é de que são estranhos e há um piano típico dos anos 1980 ao fundo. Interessante, porque as cenas eróticas de O Princípio do Prazer são todas acompanhadas por este pianinho clássico do período, fazendo um contraste com os gritos e gemidos incômodos da ilha. Os sons da fazenda assombram e intrigam as personagens. A prima Sônia, Maria Tereza Freire, recém-chegada da capital, comenta com Ana Miranda. Eu ontem bebi um pouco mais, fiquei tonta. Não me lembro muito bem, mas tem uma coisa que ficou fixa. Um ruído estranho de um animal que rodeava a casa. Não sei, parece um pesadelo. Deve ser isso, comenta Ana, um pesadelo. Em As Filhas do Fogo, 1978, Walter Hugo Cury também trabalha a dimensão sonora e plástica em relação ao interior das personagens. Dagmar, Karen Rodrigues, perambula com um gravador pelo jardim. Eu gravo sons, vozes de pessoas mortas que vivem em outra dimensão. Na morte, cessam-se os prazeres da carne, mas continuam perpetuando-se as angústias da alma. A alma é esta dimensão espalhada pelos ruídos, pelos quadros e esculturas renascentistas e barrocas, pelas paredes e corredores das casas de classe média alta destes filmes. Na época, eram comuns as tomadas em primeiro plano de estátuas ou quadros de santos, mesmo que para contestá-los, anjos ou crianças barrocas associados, por exemplo, à mulher de bem, como em A Dama da Lotação 1981, de Neville de Almeida. Em O Princípio do Prazer, ocorre uma subversão dessa tendência, por exemplo, no plano da estátua do menino nu angelical, depois do sexo de Mário, Luiz Magalhães, com Odete, Lígia Diniz. Nas tomadas de anjos santos ou objetos de culto católico, estes são associados a cenas de sexo.
Há também, como em Cury, um predomínio de tomadas de objetos que lembram a magia negra. A dimensão espiritual e moral é ligada à magia e ao folclore popular. A mise-en-scène é ao estilo da vanguarda europeia, sempre tentando evocar uma espécie de sublime da alma humana, ainda que num clima meio debochado, nossa marca antropofágica e um pouco fassbinderiana. Na onda do manifesto antropofágico de Oswald de Andrade, o cinema brasileiro absorve o que vem da Europa, mesmo a arte e a cultura considerada de direita, e devolve deglutindo na forma de escárnio. A influência de Bergman em Lacerda é menos óbvia do que Cury. Em O Princípio do Prazer, nota-se mais a semelhança com diretores italianos do cinema de terror erótico, intimista e escrachado, como Dario Argento e Mário Bava, ainda lembrando clássicos como Fellini, Pasolini e Rossellini em início de carreira. Há este empregado que surge de repente, um viajante misterioso como nas figuras dos cavaleiros nas cartas de tarô. Seguindo a trilha de Pasolini em Teorema, 1968, o filme de Lacerda, como As Filhas do Fogo, pois é impossível desassociá-lo de Cury, também conta com este homem belo e sedutor que chega em um lugar idílico e começa a trabalhar para a família que vive no local. O Princípio do Prazer está bem localizado no Brasil dos anos 1930, com toda a sua pompa já meio decadente e a nítida divisão de classes. O empregado, Carlos Richelli, desenvolve uma relação sexual com a patroa Ana, que também tem um caso com o jangadeiro da ilha, Nuno Leal Maia, pois vê nele uma oportunidade de fugir da fazenda, na qual, à noite, somos logo informados que acontece um ritual suspeito numa cabana de fundos. Contudo, o problema não é bem a fazenda, mas sim a família que ali vive. Destaque para a cena em que Ana, sentada na varanda e observando seu irmão Mário, fantasia que troca carícias com ele. Não sabemos se ela dorme ou se está em transe. Ana imagina ambos nus, em cima de um cavalo, ao som da cavalgada das valquírias. É transgressivo que aqui seja a mulher aquela que fantasia, e o homem aquele que se prostitui. No caso, Mário, ao transar com Odete para amenizar a urgência das dívidas de sua família com ela. É o preço da sua beleza, argumenta o irmão mais velho, Otávio, com Mário. Mas nem tudo é transgressão em O Princípio do Prazer. Há também a clássica e talvez para a época inevitável exotização do Brasil com suas paisagens praianas e montanhosas, habitadas por corpos atléticos e seminus. Ao passar por uma destas paisagens em uma carruagem dirigida pelo empregado Carlos Richelli, Ana ordena que ele pare para desfrutar com sua irmã Norma, Odete Lara, de um banho de cachoeira. Dali segue, é claro, uma cena erótica a três. O lago, a cachoeira e a praia são os únicos lugares onde não escutamos os estranhos gemidos animalescos que assombram a ilha. Lugares de sonho, de paz e prazer, e de Wagner, para os quais são, em geral, os empregados Carlos Richelli e Nuno Leal Maia, que conduzem suas patroas. O que reitera a figura do brasileiro pobre que, apesar de sem dinheiro, sabe aproveitar a vida. Mas Álvaro também não é só isso. Além de trazer alívio aos protagonistas por meio do sexo que lhe é basicamente exigido, Álvaro, de certa forma, consegue expulsar a família Menezes da fazenda. Para isso, organiza um motim em meio ao qual alguém profere furioso a mesma frase de Timóteo no livro Crônica da Casa Assassinada. Vamos destruir os Menezes, não pode sobrar pedra sobre pedra. Porém, a família foge antes de o povo raivoso chegar à fazenda. Não fica muito claro quem afinal consegue o que quer, se a família Menezes ou o povo de Paraty. A única certeza é de que as mulheres, como quase todas neste filme, seguem perdendo. Norma começa e termina com um semblante nitidamente frustrado. Sônia é assassinada e Ana tem de seguir com sua família, fugindo de trem, quando seu desejo maior era, na verdade, ter ficado na casa de praia com o jangadeiro, Nuno Leal Maia, quem sabe ao som de Wagner ou Schubert. A figura do jangadeiro é fortíssima, pois é o único personagem que permanece com sua serenidade inabalável, do início ao fim. É mesmo um atravessador de mundos, não vive nem os estresses do vilarejo,
nem as bizarrices da ilha. Em outra bela cena do filme, Ana caminha pelo vilarejo de Paraty em um rendado vestido vermelho. Em seu caminhar, é perseguida primeiro pelos olhares obscenos de 2 desconhecidos e depois por um mendigo louco, José Kleber, que recita frases místicas misturando versículos do Apocalipse à frase do Glauber Rocha. Mais fortes são os poderes do povo, enquanto o plano vai abrindo até enquadrar Ana cada vez mais longe com medo até sair da tela. Norma Odete Lara, uma das atrizes preferidas de Cury, a irmã mais velha, é a única das personagens principais que vemos de fato envolvida em um ritual de magia em O Princípio do Prazer, numa espécie de prece em frente a um caldeirão com estátuas, velas, peles de animais pelo chão, cabeças empalhadas penduradas na parede e etc. Às vezes, Norma usa também um círculo vazio maquiado na testa, lembrando novamente cartas de tarô. Parece sempre desconfortável, desconfiada e ciumenta. Em uma cena, Álvaro a espia no meio deste ritual, no qual ela canta uma música relativamente popular de Império Argentina. El dia que nasci yo, que planeta reinaria? Por donde quiera que voy, que mala estrela me guia? Talvez se trate de um candomblé já contaminado pela astrologia. Talvez nem importe. O próprio relacionamento incestuoso entre os protagonistas sugere que o que passa ali é sui generis, da ordem do cinema. Eu diria até um pouco à la Buñuel. A dobradinha, incesto e assassinato parece hoje chocante, mas era relativamente comum no cinema feito na época da ditadura militar. Ela parece evocar um pouco este sufoco, o sentimento de que algo muito terrível e ao mesmo tempo interditado e inacreditável está de fato acontecendo, tanto lá fora, onde o animal geme, quanto dentro de nossas casas, na deturpação de todos os valores meio à força. Tudo isso é tratado com uma secura quase inescrupulosa, nitidamente com um pé em Lúcio Cardoso, do qual Lacerda já tinha adaptado Mãos Vazias, em 1971, no seu filme homônimo. A admiração de Luiz Carlos Lacerda por Walter Hugo Cury é também declarada, embora, como o diretor afirmou em entrevista de 2018, eu gostava escondido, como gostava de Coca-Cola e tomava escondido porque meu pai era comunista. A patrulha ideológica era muito forte. Não podia dizer que gostava de Antonini ou de Bergman. Tinha de gostar do neorrealismo e só do cinema novo. Não podia gostar do Walter Hugo Cury de São Paulo, por exemplo, que era chamado pejorativamente, é claro, de o Bergman do Anhangabaú pelo pessoal do cinema novo. Mas eu via e achava legal. Este aspecto do que se faz e gosta escondido diz muito sobre o nosso cinema, de acordo com a crítica internacional. Shaw e Denison defendem que a pauta do sexo no cinema brasileiro dos anos 1970 e 1980, principalmente no que se convencionou chamar de pornochanchada, estaria ligada à frustração, à sexualidade reprimida da sociedade brasileira nos tempos da ditadura, calcada na ideia de espiar pela fechadura, onde a perversão estaria no jogo e os personagens seriam quase sempre aqueles que na sociedade brasileira real não conseguem, sem barreiras de toda ordem, se entregar ao sexo livremente. Lésbicas, homossexuais, o homem de baixa renda social, o freak. E assim chegamos a Freud, cujo livro Além do Princípio do Prazer, 1920, tem uma semelhança, coincidente ou não, inegável com o título deste filme de Lacerda, e no qual ele fala de recalque e frustração. Com a experiência acumulada no atendimento de soldados, Freud percebe, após a Primeira Guerra Mundial, que as neuroses começam a ser associadas à compulsão pela repetição, em sonhos, do desprazer experimentado na guerra. Ele então sugere ir além do princípio do prazer, Lustprinzip, tudo porque os sonhos dos soldados, pós-traumáticos que eram, não correspondiam à interpretação vigente. Eles não eram uma transferência do desejo, Lutz, do soldado, do alívio de suas tensões, mas sim uma projeção do seu medo, Entz, um repetir do trauma. Este ir além do princípio do prazer aparece no delírio de Ana na varanda. O sonho bom, o alívio,
vem do transe erótico em estado consciente e traz também o medo, pois o sexo é ali incestuoso. Mas há sono e descanso. Mesmo quando Mário dorme, Ana transa com o empregado ao seu lado. A hora noturna é a hora do sexo e dos rituais de magia, da busca do alívio por meio do sagrado. O dia é a hora do pesadelo, das assombrações reais. Além da forte relação destas assombrações diurnas com a realidade da ditadura, há um diálogo com o conceito do princípio do prazer vigente até 1920, onde a realidade seria um adiamento da gratificação, opondo-se ao prazer e ao sonho. A partir da década de 1920, o foco passa a ser o medo e sua repetição no pesadelo e nas brincadeiras da infância. Seguindo no diálogo, desculpem, mas é impossível de ignorar, entre Lacerda e Cury, alguns anos depois de O Princípio do Prazer, Cury retomará a ideia da ilha, aliás também nas redondezas de Paraty, como palco de uma relação incestuosa, no filme Eu, 1987. É interessante como a sequência dos dois filmes acompanha a teoria psicanalítica de Freud. Com a publicação de Além do Princípio do Prazer, aparecem os conceitos do eu, ego e superego na obra freudiana. É a época na qual é ambientado o princípio do prazer. É justamente o período da virada de Freud na teoria psicanalítica, do princípio do prazer para além deste princípio. É como se isso conferisse uma espécie de seriedade a estes filmes, no que tange o tema do incesto que, afinal, está ali, apesar de ser tabu e não pode ser ignorado. Não só no sentido da perversão sexual em uma sociedade totalmente hipersexualizada desde a infância, mas do Brasil como um filho estuprado pelos próprios pais, colonizadores e ditadores. Tudo nestes filmes está baseado no trauma e no medo. O sexo, que não é totalmente mostrado, é apenas um sintoma. Segundo André Banzin, o erotismo no cinema não poderia se dar de outra forma, senão pelo voyeurismo e pela frustração do ato, pois o ato de sugerir e não mostrar seria a própria definição da arte cinematográfica. Essa frustração seria uma necessidade universal do cinema e do inconsciente coletivo, e não um ponto de partida pessoal dos cineastas. Não é à toa o crescente interesse internacional pelo cinema brasileiro, principalmente nos anos 1970 e 1980. A frustração seria necessária ao prazer, como o brinquedo que precisa ser jogado para longe para que a alegria do retorno exista. Como os sacrifícios dos animais na magia negra em troca de favores para os praticantes. Estes filmes atuam no palco da nostalgia do nosso primitismo. Seria o princípio do prazer dependente do princípio da dor? Banzin argumenta que as proibições do superego no nosso estado de sonho seriam análogos à censura no filme. O filme pode falar de tudo, mas não mostrar tudo. É preciso dar espaço à linguagem cinematográfica, à abstração, à repetição das fantasias do nosso inconsciente. Na época da ditadura militar e nos tempos de hoje, no Brasil, o sentimento de desespero parece semelhante. Há, obviamente, a mesma necessidade de fuga. Como diria Ana em O Princípio do Prazer, deve ser isso mesmo, um pesadelo. Agora preciso ir à cidade, até logo. Levanta-se e sai para passear em seu vestido vermelho pelas ruas de Paraty. Ana é a encarnação da fuga. Nas palavras de Marcelo, A Voz Sem Rosto de Eros, O Deus do Amor, 1981, de Cury. Ana, de repente penso que ela pode ser a soma de tudo, mas isso é absurdo. Nada é a soma de nada. Mas cada fragmento dela me perturba, me estimula. É o apelo erótico também, sim. Mesmo com as limitações, quando Eros se ativa com a força, é realmente a coisa mais próxima de Deus. É como ver Deus de perto, ou ser Deus. Se Deus é um canteiro de violetas, cuja estação nunca passa, a Ana de Lacerda é, enfim, a promessa deste canteiro, a típica Ana de Cury, a mulher que vive numa atmosfera assombrada, que é amedrontada, porém corajosa e sensual, a amante e ou a babá dedicada, que estuda psicologia ou magia. A mulher que quer entender e que tenta veementemente não enlouquecer. Aquela que dá para todo mundo,
dependendo do interesse ou do grau de tédio, cheia de neuroses, fragmentada, enfim, uma bruxa do bem, uma deusa cavalgando nua pelas ilhas do Brasil, transando com o irmão. Como diz Timóteo, personagem de Lúcio Cardoso em Crônicas da Casa Assassinada, trata-se da liberdade integral de sermos monstros para nós mesmos, a única liberdade que temos. Eles me transformaram na magia do condenado, mas um dia me libertarei do medo que me retém e mostrarei a eles, ao mundo, quem na verdade sou, quando o último Menezes morrer. Tanto no livro de Lúcio Cardoso, quanto na sua adaptação para o cinema por Saraceni e neste filme de Lacerda, Menezes é o sobrenome desta família incestuosa que protagoniza a obra e que, metaforicamente, ainda nos assombra na vida real. Os Menezes são caricaturas de uma classe média alta decadente e vampiresca, que no seu desespero fechado em si mesmo, mata e seca tudo ao seu redor. Sendo basicamente supersticiosa, pensemos na roda de engenho estragada em O Princípio do Prazer. Eles são a marca de uma estrutura social, econômica e emocional falida. E para o desespero de Timóteo, como diria John Carpenter, they still live. É por isso que o livro de Lúcio Cardoso e o filme de Luiz Carlos Lacerda continuam atuais. Hoje, infelizmente, são raros os cineastas que olham com honestidade e autocrítica para as classes mais altas da sociedade brasileira. Gabriela Vondrasek-Link é tradutora de alemão e inglês nas áreas de literatura, psicologia e artes, além de crítica e curadora de cinema. Notas e referências usadas neste texto. Notas e referências usadas para escrever este texto. Frase de Lúcio Cardoso do livro Crônica da Casa Assassinada, 1959. Aí é difícil não se lembrar de Cury, em O Anjo da Morte, 1974. Ana, Selma e Grey, encontra Marcelo, Pedro Coelho, com seus 7 ou 8 anos sozinhos no sótão. O que está fazendo aqui? Pergunta Ana. Aqui é meu lugar, responde Marcelinho. Você não tem medo? De vez em quando tenho. Eu gosto de ter medo. É bom ficar no escuro, esperando o medo chegar. Quer ver? Marcelinho desliga a luz. Escuta só. Quando tudo fica muito quieto, começa a dar um frio na gente. Como observou Cid Vasconcelos no site magiadoreal.blogspot. Acesso 28/1/2020. Pensando no cinema brasileiro da última década, a questão do som voltava com vigor em Um Som ao Redor 2008, de Kleber Mendonça Filho, mas sem o assombro humano. No filme de Kleber, os gritos e gemidos humanos são substituídos por sons de máquinas e ecos de corredores de grandes e apertados condomínios de prédios, mais condizentes com as angústias de classe média do nosso tempo. Aquilo que o bom vivant Dr. Leme Benjamin Catan, em Possuídas pelo Pecado 1976 de Jean Garret, procura na sua obsessão pela arte e pelos artistas. Ou, já de modo mais transgressivo, das fotografias do menino de Talulá. Aldine Muller faz Vestir-se de Anjo em A Mulher que Inventou o Amor 1979 de Jean Garret. Por exemplo, em O Mercador das 4 Estações, 1971, de Fassbinder, na primeira cena de sexo que mostra Jesus crucificado pendurado na parede. Destaque em As Filhas do Fogo, 1978, para a decoração da casa de Dagmar, Karen Rodrigues, a peruca de cabelos negros pendurada atrás da porta e a pequena réplica de um castelo, semelhante a uma gaiola de passarinho. O que se pode observar também em As Filhas do Fogo, 1978, na relação de fascínio e ódio de Ana com um novo empregado, Serafim Gonzalez. No início da ópera de Wagner, foi também usado por Coppola, no mesmo ano, na cena do ataque dos helicópteros em Apocalipse Now, 1979, como ressaltou Cid Vasconcelos em seu blog, ver nota 4. Procedimento que demarca bem o tom da época, combinar uma ópera pomposa e bastante associada à extrema-direita
com uma cena erótica subversiva no Brasil ou de um ataque de guerra nos Estados Unidos. Mais um ponto para a antropofagia brasileira. Interessante que hoje, filmes como A Vida Invisível, 2019, encerram a questão, mostrando as personagens em ambientes urbanos constantemente limpando o suor e reclamando do calor, numa aparente tentativa bem-sucedida de desfetichizar os prazeres do calor tropical. A cena da perseguição inútil, pela geometria coreografada da corrida, lembra o sonho com a trupe de meninos negros em O Som ao Redor, 2008, de Kleber Mendonça Filho. Este plano aberto de uma mulher andando na cidade ao longe, de vestido vermelho, repete-se pelo menos com duas outras protagonistas de filmes da mesma época. Solange, Sônia Braga, acenando para o ônibus em A Dama da Lotação, 1978, Antes do Sexo com Motorista, e no final antológico de A Mulher que Inventou o Amor, 1979, com Talulá Aldine Muller, num vestido de noiva vermelho. O Mendigo nos lembra também O Louco de um Império do Desejo, 1981, de Carlos Reichenbach, onde a dimensão mística também é encarnada na figura do maluco que repete trechos da literatura num discurso nonsense e rebuscado, que vai de Marx a Mayakovsky, cantora e atriz argentina radicada na Espanha que recusou-se a alinhar-se a Hitler, alegando que jamais faria músicas para o seu partido nem apoiaria o nacionalsocialismo. Hitler a tinha como ídola e a convidou para, na época da Segunda Guerra Mundial, estabelecer-se na Alemanha. Sua aparição aqui, num filme feito sobre os humores da ditadura militar, parece uma crítica ao regime. Em entrevista para Marcelo Abreu, da revista Continente, disponível no site revistacontinente.com.br, acesso em 20/1/2020. Denilson Stephanie Echó, Lisa, Brazilian National Cinema, Routledge, Nova York, 2007. Ideia de cinema de Jean Artaud. O cinema é uma arte que se deve ser espiada pelo buraco da fechadura. Em Além do Princípio do Prazer, Freud observa o seu netinho que, para lidar com a ausência da mãe, inventa sozinho uma brincadeira em que joga pequenos brinquedos para longe e depois faz com que regressem, num carretel, repetindo a mesma brincadeira por horas, até a mãe voltar, projetando assim a experiência dolorosa da separação e do alívio do reencontro. Freud defende que haveria ali um prazer na repetição, baseado no desprazer do trauma, exatamente como na incitação do medo por Marcelinho, no Sótão Escuro em Anjo da Noite, 1974, e na repetição dos gemidos no filme de Lacerda. Pensemos nas roupas e danças da Xuxa e suas paquitas no programa infantil, o Show da Xuxa, nos anos 1980. Bazin André, no texto A Margem do Erotismo no Cinema, em O que é Cinema? Ensaios. Editora Brasiliense, 1991.